Bom, pessoal, e nesse vídeo vocês vão conhecer os procedimentos de manejo sanitário que a gente utiliza antes da estação de monta para as novilhas. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá, pessoal, então nós estamos aqui hoje, é início aqui da estação, de reprodução aqui na fazenda Santa Luzia, e depois nós vamos falar aqui com os proprietários, mas a gente está adotando aqui esse ano todo o protocolo sanitário e reprodutivo da MSD, e nós vamos bater um papo aqui com o Joseli Sobreira, que vai falar sobre o protocolo e a recomendação. Nós vamos fazer aqui o que o Joseli mandar, nós vamos cumprir aí a risca. Joseli, explica aqui para o pessoal qual que é o protocolo que nós vamos fazer aqui, toda a parte sanitária. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com você, professor Nilma, e junto aqui com os proprietários da fazenda Santa Luzia, tá? E dentro desse momento, é importante a gente ressaltar que a sanidade ela é um dos pilares de dentro dos objetivos de produtividade da fazenda. Então, quando a gente vai trabalhar numa estação de monta ou não, a gente tem que trabalhar a sanidade. E olhando para dentro da sanidade, tem alguns pontos que a gente tem que ressaltar, professor Nilma, como um planejamento sanitário adequado quando a gente leva o gado para o curral. Isso a gente tem que fazer para que a gente possa entender e potencializar o máximo que a gente está querendo como foco. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar aqui agora com novilhas, então a gente entra com o protocolo sanitário, olhando principalmente as vacinas. Aí eu olho para as vacinas reprodutivas, eu olho aqui para a Vista Once, que é uma vacina que protege contra as principais enfermidades que levam a diminuir a produtividade dentro da reprodução, como IBR, BVD, várias enfermidades que vão estar tirando do animal e contaminando esse animal, não fazendo que ela alcance uma taxa de prenhez adequada no final da estação de monta. Então, a Vista Once é uma vacina que a gente traz o animal aqui e a gente faz a aplicação nela de 2 ml. E associada a isso, a gente tem também a vacina contra as principais clostridioses. No nosso caso aqui, a Bovilis Polistat T. Ela abrange as principais clostridioses, como carbúnculo sintomático, botulismo. Ela abrange uma gama de clostridioses, uma família, vamos dizer assim, incluindo o tétano dentro dessa composição dela. A aplicação dela também de forma subcutânea, quando a gente traz o animal aqui, e essa vacina são 5 ml na aplicação. Então, o que é importante a gente ressaltar, professor, na hora que vai trazer para o curral? Então, homogeneizar bem o frasco da vacina, tá? Ter aqui uma temperatura adequada, como essa caixa com gelo. As vacinas, elas precisam de estar numa temperatura de 2 a 8 graus, para que ela possa dar uma resposta máxima para dentro da imunidade do animal. E associado a isso, a gente tem o Solution, que é um indectocida, um vermífugo, que a gente aplica para que a gente possa limpar os animais das verminoses. É um produto que ele tem uma associação única, que é de abamectina com ivermectina, e que ele, dentro do objetivo dele no sistema produtivo, ele vai fazer com que essas fêmeas que vão entrar em reprodução, a gente tem trabalhos que mostram um aumento de taxa de ciclicidade. Um trabalho lá da Gera Embrio, lá do Márcio e do Rubinho no Paraná, onde a gente fez um trabalho com Solution em fêmeas em entrada de estação de monta e ela aumentou a taxa de ciclicidade. Então, por quê? Porque ela limpou os parasitas, os principais parasitas resistentes que a gente tem hoje. Associado ao Solution, a gente vai estar usando o brinco Neucidol. É um brinco com princípio ativo à base de diazinon, tá?
para o controle da mosca do chifre, que é, professor Nilma, um dos principais parasitas hoje que desafia no campo, nas fazendas, todas as fazendas, desafia muito o produtor. Então, a gente tem um trabalho, inclusive, com a UFNT, com a professora Elcileia Dias, com um produtor lá do Pará, onde a gente fez a associação do Solution com o Brincondelcidol, e aí a gente fez um protocolo de utilizar ele, por exemplo, no dia de hoje, mais 42 dias a gente faz um segundo protocolo, só o Solution. E com mais 42, no D84 o Solution, novamente, a gente tem resultados eficientes no controle da mosca, principalmente agora, professor. Por quê? Porque a gente agora está num período em que começam as chuvas. Aí dá aquela chuva tradicional de manga, né? Chove aqui na sede, às vezes no retiro ali não chove, ou vice-versa. E quando a gente tem essa condição climática, a gente tem as moscas num período de reprodução maior. Uma mosca ela chega a produzir de 300 a 400 ovos numa postura. Num ciclo dela de postura que vai de 8 a 12 dias. Quando ela tem essa temperatura e essas chuvas aí de manga, esse ciclo dela diminui e ela aumenta a postura. Ou seja, a gente vê muita mosca e muita infestação. Hoje é uma dor do pecuarista. Então a gente tem hoje um protocolo que pode ajudar dentro do controle nas fazendas onde a gente vem trabalhando e vem tendo bastante eficiência. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.